Estamos aqui de volta nos estúdios da AllTV com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e a participação na produção e também aqui no chat, logo mais falando com vocês, da Sandra Lanza. E no Urban View de hoje, o nosso convidado é o Adalberto Maluf. Adalberto, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem, Gilberto? Bem-vindo ao programa Urban View, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer para mim estar aqui. O Adalberto Maluf, ele não apenas é o formando da primeira turma de Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP, como também é mestre por esse mesmo instituto. Ele já trabalhou na Prefeitura de São Paulo, ele trabalhou nas secretarias do Verde e Meio Ambiente, perdão, e de Relações Internacionais. E ele é diretor hoje do C40, que é um grupo das maiores cidades líderes no tema de mudanças climáticas. Desde 2007, em parceria com a iniciativa Clinton pelo Clima, da Fundação Clinton. Atualmente ele coordena a iniciativa internacional que é o Programa de Desenvolvimento de Comunidades Positivas ao Clima aqui na cidade de São Paulo, que preconiza um novo modelo de desenvolvimento urbano para as grandes cidades. E, como a gente sabe, São Paulo é a maior metrópole da América Latina, cresceu nos séculos 18 e 19 em função do comércio do café e foi o epicentro do desenvolvimento industrial que transformou a economia brasileira nas últimas décadas. Mas a metrópole de São Paulo, como a gente já vem abordando e discutindo aqui em outros programas do Urban View, ela vem estacionando, né? A economia nacional diminuiu o ritmo enquanto os investimentos partiram em direção às cidades de médio porte, quer dizer, muitas indústrias estão saindo de São Paulo, estão indo para cidades de médio porte, e há uma transformação da economia de São Paulo, mesmo sendo um grande centro econômico-financeiro da América Latina. Então, quais são os desafios e escolhas que a cidade precisa fazer daqui por diante? Como manter o crescimento que transformou São Paulo em uma metrópole na qual o Brasil não tinha a ousadia de sonhar? Então, para entender melhor esse cenário, para a gente discutir os caminhos aqui de São Paulo, que a gente vem abordando em vários programas do Urban View, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: por uma nova São Paulo, como a metrópole pode se reinventar e continuar crescendo. E com esse tema, com esse olhar da semana, a gente quer conversar aqui com o Adalberto, entre outras coisas, que parcerias econômicas são necessárias no plano público e privado. Como lidar com a sustentabilidade, o clima e o meio ambiente, que são questões cada vez mais prementes nessa questão do desenvolvimento econômico. Como diagnosticar e solucionar os maiores problemas de infraestrutura urbana. Então, a gente tem mais um Urban View muito interessante, com um convidado especialíssimo. E a Sandra Lanza está aqui, aguardando para entrar no ar aqui, para conversar com vocês pelo chat. Tudo bem, Gilberto? Sandra, tudo bom? Tudo ótimo, bem-vindo, Adalberto. E bom dia, boa tarde, boa noite, como é de praxe aqui sempre na AllTV. Bom, hoje um programa um pouquinho diferente, programa especial, mas diferente porque a gente tá com um probleminha aqui no chat. Então peço desculpas a vocês que querem participar com a gente no chat, mas calma, tem mais uma maneira de você participar com a gente lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, votando na nossa enquete do dia. E hoje a pergunta para você participar é possível combinar crescimento com sustentabilidade? Olha que pergunta interessante. E você tem 3 opções para fazer a sua participação. Sim, já está acontecendo. Sim, mas apenas em alguns setores. Ou não, isso tudo é uma utopia. Eu estou aguardando a participação, porque no final a gente vai ver via celular, não tem problema, a gente dá o resultado para vocês. E o Adalberto também vai comentar aqui o resultado da nossa enquete. Muito bem. Para começar nosso bate-papo de hoje, aqui a nossa entrevista, eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar aí na tela o nosso quadro De Olho na Frase. O nosso quadro De Olho na Frase de hoje está trazendo uma frase, né? Uma citação que o criador da Fundação Clinton, que é o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, disse durante o encontro do C40, que aconteceu em junho, paralelamente a Rio+20. Disse o Clinton: o que há de mais importante a se dizer nesta manhã é que o desenvolvimento sustentável é o único que faz sentido. Afirmação categórica do Clinton aí, né, Alberto? Com certeza, Gilberto. Eu acho que hoje é muito claro para todos aqueles estudiosos das cidades, e mesmo para os moradores das grandes cidades do mundo, que a cidade do futuro, a cidade sustentável, é aquela que de alguma maneira reconhece a necessidade de atender na população anseios e objetivos
tanto do ponto de vista econômico, né? Todos nós precisamos de empregos bons, queremos poder ganhar dinheiro para poder ter acesso a tudo, quanto objetivos sociais, cidades que não resolvem o problema da desigualdade social. Ou seja, você traduzindo, você quer viver em segurança, né, também? Claro, em segurança, né, mas todos têm direito a ter uma moradia com mínimo de qualidade, né? Então, tanto a questão social e econômica, quanto, em especial, eu acho que essa será a grande paradigma do novo século, a questão ambiental e cultural. Né? Porque se a gente só pensar no lado econômico e no lado social, a gente está olhando as cidades do futuro com uma ótica um pouco restrita. Porque a questão ambiental, em especial o desafio da mudança climática, esse é o grande desafio desse século, é o grande desafio da nossa geração. Se a gente não conseguir, de alguma maneira, olhar pela ótica dos desafios climáticos, nós não conseguiremos transformar as cidades no modelo de cidades que todos nós queremos viver. Quer dizer, isso, a qualidade de vida passa por um bem-estar econômico, onde todos, do mais modesto ao mais rico, consigam ter principalmente o mais modesto, ter um rendimento mínimo que permita ele ter uma qualidade de vida. Passa pela questão social, que é o chamado bem-estar social, a saúde, assistência, etc. e tal, e também a questão do meio ambiente, né? Claro, com certeza. Quer dizer, não existe desenvolvimento simplesmente econômico, né? Eu venho frequentando muito a China, nós temos muitos trabalhos na China, e eu acho que a China é um caso emblemático, porque há 15, 20 anos atrás ela colocou como paradigma central do desenvolvimento o crescimento econômico medido em termos de PIB. Né? Então, primeiramente, o indicador de PIB já é um indicador muito ruim, né? Ele não consegue trazer todas as variáveis importantes da melhoria da qualidade de vida, de melhoria da sociedade como um todo. Mas em 15 anos de história, mesmo o governo chinês percebeu que o crescimento econômico não poderia continuar sendo a motor do seu desenvolvimento. Então a gente pega a Comissão de Reforma e Economia, que é o grande de todas as esferas políticas, é o grande líder da agenda política, no caso chinês. Hoje tem metas ambientais, tem metas de desenvolvimento sustentável, e a China está liderando a agenda global em quase todos os temas, de novas energias, de promoção de veículos mais limpos, de infraestrutura sustentável. A China, ao contrário do Brasil, ela está sabendo surfar na onda da prosperidade dela, né? Claro, e fazendo isso como pioneira, ela está desenvolvendo a nova indústria. O que é a economia verde? O que é a indústria do futuro? Né? Quem sai na frente, os governos que apoiam o desenvolvimento dessas tecnologias, criam indústrias extremamente competitivas e depois o mundo inteiro consome. Quer dizer, eu acho que, além dessa questão econômica, ambiental, social e cultural como um todo, talvez a chave das cidades do futuro seja proporcionar uma qualidade de vida boa para os seus habitantes. Porque hoje, em especial na nova economia, um jovem brilhante ou uma família recém-casada, ela pode escolher onde ela mora. Você comentou no começo que São Paulo vem perdendo muita pujança econômica porque as famílias acabam mudando para o interior, para as regiões metropolitanas, buscando uma qualidade de vida. Então, se as cidades não conseguirem reter os bons cérebros, reter as empresas que estão desenvolvendo essa nova indústria, essa nova economia, a cidade está fadada ao fracasso. Porque o que vai acontecer? A gente vai perder os setores dinâmicos, porque um jovem que pode trabalhar no computador, ele pode estar aqui ou pode estar em Nova York, pode estar em Santiago ou pode estar em Xangai. A questão da web também revolucionou bastante isso. Claro, a web revolucionou, e esse programa é um exemplo disso. Um exemplo disso. Nós estamos aqui ao vivo e seremos assistidos depois sob demanda, ficaremos na cauda longa, né? Sabe-se lá quantas vezes seremos assistidos. Então isso, quer dizer, a informação hoje ela está transitando e está disponível em qualquer lugar, né? Claro, então para você pensar numa cidade do futuro, né? A cidade sustentável do futuro, eu acho que primeiro tem que entender o que a gente quer dessa cidade. E para entender o que a gente quer, a gente tem que pensar primeiramente para quem nós planejamos as nossas cidades.
E aí o Adalberto está falando uma questão que a gente tem discutido, né, Sandra, insistentemente aqui no Urbanville, que é o planejamento urbano, né, a falta de planejamento urbano, que é exatamente o que o Adalberto está dizendo. Se a gente quer definir o que seremos no futuro, nós precisamos começar a pensar nisso agora, né? Mas antes da gente aprofundar esse assunto, eu queria, até para situar aí quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois sob demanda, um pouquinho do Adalberto Maluf. Então, Adalberto, a gente estava vendo aqui o teu currículo, né? Você se formou aí, então, que nem a gente estava comentando, na primeira turma de Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, da USP, e você trabalhou na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria do Verde e Meio Ambiente e Relações Internacionais. Hoje você é diretor da Rede C40 e coordena esse programa de desenvolvimento de comunidades positivas ao clima em São Paulo. Conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você foi cair ali em relações internacionais nessa primeira turma, o que te motivou a entrar lá, e como é que foi um pouquinho, rapidamente, como é que foi a sua trajetória até aqui, para depois a gente falar o que é o C40 e também depois a gente vai falar o que é a iniciativa internacional do Programa de Desenvolvimento de Comunidades Positivas ao Clima. Mas vamos começar falando um pouquinho de você, depois a gente vai para esses outros assuntos. Claro. Gente, eu sempre gostei de viajar muito, tenho sorte de ter uma família que é dona de agência de turismo, né? Começou bem na família já. Bem. Então, por coincidência, eu sempre tive uma vivência internacional, tinha morado fora. E na minha época, ali ainda o curso de Relações Internacionais não existia na Universidade de São Paulo, né? Eu queria até estudar na USP. Então, na época, eu pensava em fazer medicina, né? Tem tudo a ver. Mas quando eu abri o curso de Relações Internacionais, eu fui um pouco atrás de ver o tipo de formação que essa especialidade Você já estava na idade justamente de vestibular, nessa época? Isso, ali 17, 18 anos. Eu acabei tirando 6 meses para viajar pelo mundo. 6 meses sabáticos. Sabáticos ali quando eu estava no colegial. E quando eu voltei, estava abrindo o curso de Relações Internacionais. E falei, é exatamente o que eu quero. Porque ele traz uma vivência interdisciplinar. Se estuda economia, se estuda ciências sociais, história, sociologia, direito. Então, eu vi ali no curso de Relações Internacionais como uma oportunidade de uma formação mais holística, integrada, que é aquilo que eu via que o futuro traria. Então, eu tive ali 4 anos de faculdade, depois até acabei voltando a fazer o mestrado, né? Também fiz o mestrado lá no Programa Interdisciplinar de Relações Internacionais. E a vivência que as Relações Internacionais, como base acadêmica, me deu, foi muito positiva. Primeiro, ela me mostrou que o mundo como um todo é integrado. Interdependente, né? Interdependente, né? Que quase todos os desafios e problemas não são únicos a nenhuma cidade, né? Não são únicos a nenhuma pessoa. Então, ao olhar as experiências internacionais, aquilo que as outras cidades vinham fazendo, isso me motivava muito. Era uma inspiração muito grande todos os dias em ver com que os desafios que a gente lidava todos os dias na cidade, na vida. Aí, por uma coincidência, eu acabei indo trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Você contou com o prefeito, o então prefeito José Serra convidou não sei na verdade ele convidou a USP a indicar seus alunos, porque ele gostaria de contratar 2 alunos formados pela primeira turma na assessoria de Relações Internacionais, que era a assessoria do prefeito. E aí eu acabei... quer dizer, eu tenho um nome muito forte de político, apesar né? de ele não ter nenhuma ligação familiar com o Sr. Paulo Maluf, mas enfim, o nome dele já pressupõe uma carreira política aí, né? Eu sempre brincava com meus amigos que mesmo que eu quisesse, eu nunca entraria na política porque meu sobrenome, né, faria algum tipo de ilação. Seria aí, né? um pouco mais complexo para mim, mas eu acabei entrando na política, acabei na administração pública e gostei muito. E as relações internacionais... Você entrou primeiro na Secretaria de Relações Internacionais, depois você foi para Verde e Meio Ambiente. Isso, e lá nas Relações Internacionais, um dos primeiros projetos, a então secretária Helena Gasparian, que é uma embaixadora, uma mulher com uma visão holística, uma visão incrível de sociedade, de cultura, né? Trabalha no Ministério de Relações Exteriores, ela criou um programa chamado Aula São Paulo, que se inspirava na Aula Barcelona, né? Que era São Paulo Aprenda. São Paulo Aprenda com as boas práticas que o mundo vem fazendo. Então, na época, se traziam especialistas internacionais para contar o caso de desenvolvimento de Barcelona, o que o Barcelona fez, o caso de desenvolvimento de Nova York no tema da segurança, o que
Paris vem fazendo desenvolvimento urbano. Então, aquela época eu tive, durante um ano e meio que eu estive envolvido nesse projeto, a possibilidade de me interagir muito com todas essas boas experiências internacionais. E eu via que, no caso da cidade de São Paulo, nós tínhamos uma interlocução muito grande com outras secretarias, né? Secretaria de Meio Ambiente, de Educação, de Saúde, de Transporte, né? A Secretaria de Transporte é sempre o grande desafio ali, né? A mobilidade provavelmente é o maior desafio das grandes metrópoles, né, de todos. Então isso me inspirava muito, e com o trabalho nas relações internacionais a gente conseguiu trazer uma agenda muito positiva naquela época para a prefeitura. Em função daquele trabalho como todo, eu acabei migrando para a Secretaria de Meio Ambiente. A gente criou uma assessoria internacional que não existia na Secretaria de Meio Ambiente. Então, você juntou um pouquinho das suas experiências. Né? O secretário Eduardo Jorge, que eu acho que é um administrador público muito diferenciado. Eu acho que de todos esses anos que eu trabalho com políticos no mundo inteiro, eu acho que ele está num patamar de comprometimento com a coisa pública muito diferente, né? Ele tem uma visão holística, integrada da sociedade que poucos políticos têm. Eu acho que, assim como grandes estadistas que eu conheci, né, seja o Clinton, seja nos Estados Unidos, né, Mandela e outros pela Ásia como um todo, o Eduardo Jorge é uma pessoa que me inspirou muito, né? E na época a gente, nas relações internacionais, participou ali da criação do primeiro plano de mudanças climáticas de uma grande cidade do mundo em desenvolvimento. Quer dizer, São Paulo foi pioneira no mundo em desenvolvimento como um todo. A legislação de São Paulo, ela é uma boa prática, inclusive no livro que a gente desenvolve sobre as boas práticas, melhores práticas das cidades, que isso está online, disponível, né? Então, para quem quiser um pouquinho mais de informação, esse livro aqui é um livro que tem uma versão em português, Construindo Cidades Sustentáveis, síntese do C40 São Paulo Climate Summit, que foi feito em 2011, e tem uma versão também nesse mesmo livro em inglês. Ele está disponível online. A gente não tem exatamente o link correto aqui, mas se você pesquisar na internet C40, né, e se você pesquisar junto com o C40 esse título, Construindo Cidades Sustentáveis, você vai ter uma versão online do livro. Isso, tem uma versão online. E o nosso site, né, o site da C40, ele foi remodelado e hoje ele tem todo um histórico das experiências que todas as cidades da C40 vêm fazendo. Então é um site muito interativo, tem um blog interativo com notícias que eu acho que é muito interessante. Como é que foi essa ponte? Você estava lá na Secretaria do Meio Ambiente, o C40 encontrou você ou você encontrou o C40? Então naquela época a C40 foi criada pelo então prefeito da cidade de Londres, Ken Livingstone, com o objetivo de tentar reunir as maiores cidades do mundo. Então começou como C20, era um corte de população, as 20 maiores cidades do mundo, acabou evoluindo para as 40. Então, esse pessoal político, eles gostam dessas coisas, G12, G17, C40, C20, né? É bacana isso aí. Com certeza, a criação de uma marca, isso também acho que tem muito sentido com o objetivo dele. Então começou inicialmente com 20, chegou então hoje atualmente a 40 cidades. E naquela ocasião o presidente Clinton tinha acabado de criar a Fundação Clinton, né? Em especial a pedido do Nelson Mandela, para resolver o problema da AIDS na África, que naquela ocasião vinha devastando a África como um todo. Aí a Fundação Clinton criou a primeira iniciativa, que era a iniciativa para a questão do acesso a medicamentos à AIDS. A gente negociou com todos os fabricantes, laboratórios internacionais, reduziu 95% o custo dos remédios, e a Fundação criou uma infraestrutura de distribuição na África e na Ásia como um todo. Então aquela foi a primeira iniciativa, e a segunda iniciativa foi a Clinton Climate Initiative, a iniciativa climática com foco ambiental. E naquela ocasião, quando o prefeito de Londres pediu ao Clinton para cuidar desse tema, o Clinton achou isso uma agenda muito importante que ele poderia levar e criou a iniciativa climática. Então, a C40 se expandiu, criou um staff técnico. Então, a rede C40 foi criada pelo prefeito ao pedido do prefeito de Londres na ocasião, e hoje ela é uma instituição, ela é uma organização não governamental, hoje ela é uma organização que está presente minimamente nessas 40 cidades. E você aqui em São Paulo, São Paulo é uma dessas cidades, e você está presente como, digamos, coordenador disso. Isso, na verdade a gente não tem presença física em todas as 40, né? Nós chegamos a estar em 15, aí acabamos reduzindo para 10, isso lá em 2009, na época da crise. Então cada diretor de cidade tem incumbência sobre outras cidades, no caso da América Latina, África, né? Por exemplo, você está aqui em São Paulo,
está junto, de repente, Buenos Isso, Aires, trabalha com todas as outras cidades da América do Sul. São, né? são muitas cidades da América Latina. América do Sul são as grandes capitais. Então, Bogotá, Lima, São Paulo, Rio, como cidades membros. As cidades inovadoras, que são cidades convidadas, afiliadas, aí vem Curitiba, é óbvio, por todo o seu histórico do planejamento urbano, né, uso de solo, habitação e mobilidade, o desenvolvimento dos corredores de ônibus, na época do Jaime Lerner e todas as políticas que Curitiba pôs. Então, Curitiba e depois Santiago também entrou junto com Buenos Aires, né, que também é uma cidade membra. E hoje a C40 está expandindo. Então, desde o ano passado, em 2011, no Summit que foi feito aqui em São Paulo, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, acabou virando presidente da rede, trouxe mais recursos da sua própria fundação, da Bloomberg, para integrar junto com a Fundação Clinton, né, com o presidente Clinton, e a rede está expandindo. Então, essa semana a gente anunciou mais 3 cidades como membros, Vancouver, Washington e Veneza. Então aí há um intercâmbio entre essas cidades, a ideia é fazer um intercâmbio entre essas cidades, as soluções, a discussão dos problemas e a disseminação das boas práticas, das soluções, é isso? Exatamente essa questão também que eu queria colocar, para a gente entender um pouco mais. Que tipos de iniciativas, se é que você pode dar algum tipo de iniciativa mais pontual que acontece nessas cidades? Claro, então a Rede C40 é uma rede criada por cidades para cidades. Então, ela responde a demandas de agendas políticas que vêm das cidades. Então, a primeira coisa que a gente precisou, quando foi trabalhar com as cidades, era entender o que as grandes cidades do mundo vêm fazendo. Até coincidência que a primeira coisa que a gente fez foi fazer muitos estudos de baseline, né, do que as cidades vêm fazendo em mobilidade, em gestão de resíduos, em eficiência energética, em políticas de uso do solo, quais cidades vêm fazendo corredores de ônibus, que tipo de projetos estão sendo feitos, uso de novas tecnologias, ônibus elétricos, ônibus híbridos, quais são esses resultados. Então, ao entender um pouco as políticas como um todo de todas as grandes cidades, dividindo entre nível de desenvolvimento relativo entre as cidades, nós começamos a criar uma agenda de apoio específico a projetos. Então, tanto projetos pontuais, específicos, seja, por exemplo, o corredor de ônibus Ria Vaya em Johannesburg, para a Copa do Mundo da África do Sul. Na época eles tinham planejado vários monotrilhos para a Copa, né? Que é um frequente. Sempre que você tem grandes eventos, o pessoal anuncia grandes projetos sempre emblemáticos. No Brasil não é diferente. E quando chega a hora, óbvio, a gente sabe, nunca custa o que se propõe, nunca leva tanto de pessoas que se propõem. E na África do Sul também foram todos abandonados, aí estava aos 45 do segundo tempo, precisava alguém vir bancar um sistema e nós entramos e financiamos um corredor de ônibus de altíssima qualidade, com faixa segregada, estação com embarque e desembarcado, com linhas e sistemas troncais, todos os serviços que transformam os corredores de ônibus de grande excelência, chamado Bus Rapid Transit, né? O BRT, que a gente vê muito essas siglas BRT, Light Rail. O BRT, para quem não conhece, o BRT é um sistema que propõe basicamente dar ao ônibus a mesma qualidade de um metrô. Então você tem estações onde você embarca e desembarca, o ônibus vai numa via expressa, só para nessas estações, não tem pontinho no meio da história. Nas estações você tem serviços de apoio, né? Claro. Você cria o ônibus com uma qualidade de metrô, seria isso? Claro. Então a gente tem trabalho assim, enquanto trabalhos pontuais, por exemplo, no caso de São Paulo, tinha um projeto de troca de eficiência de iluminação pública para lâmpadas mais eficientes, chamado Reluz. É um projeto que estava desde 2005 parado, com dificuldades de interação entre a Prefeitura e o governo federal, e o projeto ia sempre a passos lentos. Aí a gente trouxe a experiência de Los Angeles, que fez a troca de iluminação pública inteira para LED. Mostramos para a cidade de São Paulo que valia muito mais a pena, em vez dela fazer para sódio, que tem um benefício de economia de 30%, 25% da conta da energia, mas daqui quase 3, 4 anos você vai ter que trocar a lâmpada. Então vale muito mais a pena colocar um LED de boa qualidade que dura 10 anos, que economiza 90% do consumo energético e te gera uma economia muito grande. Então a gente fez um business case da troca da iluminação de São Paulo,
pessoas de São Paulo foram a Los Angeles, teve essa interação toda. Então a ideia é fazer um benchmark, é isso, entre as cidades? Quer dizer, iniciativas interessantes e que possam Eu posso citar em todos isso os tudo. temas, então de resíduos sólidos, Lagos ou Cidade do México, quando estavam pensando em seus novos aterros, vieram a São Paulo conhecer. São Paulo é uma boa prática, os nossos 2 aterros são muito bons, tem sistema de captura de metano, geração de energia, venda de crédito de carbono. Então, em política de desenvolvimento de planejamento urbano, de São Paulo, o pessoal vai para Nova York, vai para Londres, né? A gente teve agora uma delegação de operadores de ônibus de Bogotá, Buenos Aires, São Paulo e Rio, que visitaram as cidades que vêm usando novas tecnologias. Inclusive eu tive junto com eles, a gente foi para a Cidade do México, foi para Londres, foi para Estocolmo, foi para Xangai, foi para Hong Kong e Shenzhen, para ver na prática os ônibus híbridos rodando, os ônibus elétricos rodando, quais são os desafios, como eles se desempenham depois de 1, 2, 3, 4 anos de operação. Quer dizer, então como você mesmo falou, a Rede C40 ela se propõe a estudar a fundo as cidades, as grandes metrópoles, para reunir, digamos assim, um grau de conhecimento, né, para que você ajude a gerar e disseminar boas soluções para essas mesmas cidades. Exatamente. E ao mesmo tempo a gente cria redes temáticas que colocam os técnicos, então tanto a rede política quanto a rede técnica, os técnicos diretamente ligados. Então, por exemplo, veículos elétricos, né, ou iluminação, ou drenagem urbana. Os técnicos das prefeituras dessas grandes metrópoles que trabalham nesse tema participam de seminários internacionais. A gente cria programas de treinamento reais. Então, o ano passado, muitos desses do mundo inteiro foram para Estocolmo. A gente ficou uma semana discutindo políticas nas mais variadas temas. Já fomos para Melbourne, na Austrália, discutir, ver na prática as cidades que são líderes naquela agenda e como isso pode ser feito na nossa cidade. E o papel de fundações, como é o caso da Fundação Clinton, como é o que você citou aí, a Fundação Bloomberg, né? Essas fundações, elas dão apoio financeiro a essa entidade, o captam provavelmente dinheiro, dão apoio financeiro e desenvolvem alguns programas, é isso? O papel dessas fundações é isso? Essas fundações são catalisadores de recursos de terceiros e também recursos próprios para apoiar projetos. Então, sejam recursos físicos, contratando consultores. Aqui em São Paulo a gente já contratou consultor para fazer política de melhoria dos corredores de ônibus. Como no caso, quando a Prefeitura de São Paulo quis fazer um plano de ciclovias, e na época não daria tempo para se contratar, nós trouxemos a Fundação Hewlett e um outro parceiro chamado IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, para financiar o pedido da Prefeitura, que era o desenvolvimento do plano diretor de ciclovias, quanto em casos específicos que a gente apoia o recurso como um todo, ou participa mais nessa parte da criação da informação, geração da agenda política, né? Porque a política pública tem 3 grandes fases. A primeira é a agenda, o que entra ou não na agenda, em especial a pré-agenda, né? Porque a gente não... A pré-agenda é mais importante do que a agenda. A pré-agenda aquilo que entra na discussão ou aquilo que não entra. A definição das alternativas, porque hoje o poder público acaba sendo muitas vezes refém, né? Então, mesmo na criação da agenda política, você fala, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema de mobilidade para resolver. O poder público cria muitos estudos e trabalha, só que na prática, na hora que ele precisa tomar decisão, né, então a política pública tem a agenda, a tomada de decisão e a implementação. A hora que ele vai tomar decisão, quem acaba criando os estudos, as políticas e incentiva são grupos de interesse. Então a gente tem construtoras, a gente tem governos internacionais, por exemplo, a Agência de Cooperação do Japão. Eu tenho muito respeito, eles fazem uma agenda de programas extremamente bons de treinamento no mundo como um todo. Mas no tema de mobilidade, a agenda deles é péssima. Porque eles vão em países de desenvolvimento e financiam elevados e grandes autopistas como solução para a mobilidade, porque a indústria japonesa é a maior indústria de fabricante de veículos e eles vendem. No caso de São Paulo, eles tiveram, na minha opinião, uma participação ruim. Porque a cidade de São Paulo tinha inúmeros projetos de corredores de ônibus que vinham desde o plano diretor, da antiga administração, alguns foram feitos, outros estavam mudando, e na medida que o então prefeito Kassab foi reeleito, você deve se lembrar que ele tinha uma agenda de implementação dos corredores muito grandes, eram corredores bons, corredores que melhorariam a mobilidade da cidade como um todo de uma maneira incrível. Aí a Agência de Cooperação do Japão veio, olha, mas não faz corredor, faz monotrilho. Que monotrilho é barato, monotrilho é bom, monotrilho é a sua salvação. Aí a prefeitura
um pouco por ingenuidade, um pouco porque aquilo a academia chama de burocrata do nível de rua, né, o street level bureaucracy, optou para ir para o metrô e para o monotrilho, porque é mais fácil. Pensa só, se você, isso a sociologia explica, né, o hábitos de Bourdieu. Se você tem a sua formação como engenheiro do metrô, trabalhou a vida inteira no metrô, a sua formação acadêmica é essa, a sua formação profissional é essa. Se alguém vem, tem a opção de fazer um plano de corredores de ônibus, você tem ciúmes, porque quem fez foi Curitiba e não São Paulo. Quem fez e é famoso é Bogotá, é Nova York. Então já tem um pouquinho de ciúme. São Paulo é outro nível, São Paulo é uma cidade muito grande, aqui só funciona metrô. Aí você pede pro cara do metrô, você quer fazer o corredor de ônibus ou você quer fazer um monotrilho novo, que é muito bonito, que é muito legal, que não vai custar nada, porque quem vai pagar é parceria público-privado. Então o próprio técnico, ele é induzido ao erro pela vivência de vida dele, pela experiência de vida dele. Então, ele acaba optando, eu vou fazer um corredor de ônibus que é difícil, associações comunitárias que deveriam apoiar, porque o corredor de ônibus é bom para todo mundo, muitas jogam contra. Associação de comércio, não, vai tirar o estacionamento da frente do meu comércio, não vai pôr um corredor de ônibus. Mas ele não quer ler os estudos que mostram que todos os lugares que foram feitos corredores de ônibus aumentou o comércio, porque tem mais gente passando, a calçada é alargada, a calçada tem mais qualidade de espaço público, então as pessoas andam mais. E o comércio de rua, que é aquele que está no nível do olhar das pessoas, esse é o comércio vibrante, é esse que as pessoas veem, né? Aquele modelo de entrar no seu carro, ir para o shopping, fazer compra no shopping e voltar, ele funciona com uma parcela muito pequena da população. Quer dizer, também então, caso que faltam campanhas de esclarecimento ou discussões públicas, quer dizer, eu sinto muito assim como leigo, digamos aqui na cidade de São Paulo, eu vejo as coisas serem discutidas assim, às vezes no jornal, né? Aí tem um cara que é contra isso, claro. Mas eu não também, vejo assim, por exemplo, essa questão que você citou aí um exemplo, quer dizer, o comerciante não quer, mas tem alguém da prefeitura ou alguém dos órgãos públicos indo lá, entregando alguma coisa? Muito pouco. Então, eu acho que a grande chave aqui é a governança, né? É uma palavra importante. A governança tem muito a ver com transparência. E a governança pressupõe acesso a informações verdadeiras, reais. Então, primeiramente, a política pública brasileira tem uma dificuldade muito grande, que ela é setorial. Então, o transporte tem uma agenda, a habitação tem outra agenda, o planejamento tem outra agenda, o meio ambiente tem outra agenda. Em geral, essas políticas não se conversam muito. Nesses últimos anos, a gente vê isso. No caso de São Paulo, sim, eu tenho críticas a algumas coisas, mas no planejamento como um todo, na esfera ambiental, São Paulo avançou bastante. Então, no plano, São Paulo melhorou. Hoje existe uma integração entre a política de uso do solo, mobilidade, habitação com o meio ambiente. Quer dizer, no papel, essas políticas estão se integrando. O plano estratégico de São Paulo 2040 é um plano muito bem feito. É um plano... Esse plano foi feito que foi feito por muitas secretarias, com o apoio da sociedade civil, a USP coordenou isso. É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Uma iniciativa da Prefeitura, teve mais de 40 mil contribuições, 400 especialistas nacionais e internacionais foram chamados. Eu participei, inclusive, de algumas... E esse plano está em que momento? Ele está em aprovação? Ele foi anunciado, foi lançado algumas semanas atrás. Mas quer dizer... Porque eu tenho um pouco de medo dessa história, né? Fazem uma iniciativa maravilhosa, você vê 400 especialistas, vem gente, fundações, ONGs, etc e tal, fazem 7 livros de 500 páginas cada, com planos maravilhosos, e aí de repente isso aí é colocado dentro de uma gaveta ou adormecido em algum lugar. Quer dizer, aquela questão da agenda política que você falou, que para mim eu leio como vontade política, né? Esse plano, isso não vai ser colocado, por exemplo, para aprovação numa Câmara, no Congresso, não, perdão, é na Assembleia Legislativa. Pode ser, então, quer dizer, primeiro você tem essa dificuldade da integração da política dentro das diferentes secretarias. Não se esqueça que nós somos governos de coalizões, diferentes partidos, diferentes grupos políticos, pessoas. Tem muita gente que é ciumenta, que esse projeto é meu, eu não quero compartilhar, e o cara tranca na gaveta mesmo, né? Que é algo que é impensável, mas isso ocorre na prática, né? Isso é a realidade do dia a dia, da formulação da política pública em todas as áreas, né? Então, saindo da esfera municipal, você tem a esfera estadual e federal.
a esfera metropolitana. Não existe autoridade metropolitana para pensar o metropolitano. Então, mesmo na tomada de decisão, com todos esses desafios, a gente vem avançando. Então, a criação do plano, como a gente está comentando aqui, o Plano São Paulo 2040, ele é ambicioso, ele é um plano bom, mas ele é papel. Então, se você estuda a teoria das políticas públicas, a maior parte das análises está não na agenda ou na tomada de decisão, que embora não tenha governança, não tenha a transparência ainda não seja plena e tal, ela está ocorrendo. O problema é a implementação. O problema é que muda governo, entra outro governo, ele não quer fazer aquilo. Muda secretário, agora... muitos políticos, eles acreditam que eles têm que ter uma imagem. Eu sou o cara que fez tal coisa, né? O exemplo de Manaus, eu estive em Manaus recentemente num evento, eu fiquei abismado. Quer dizer, você tem um projeto num corredor de ônibus feito, numa grande avenida que liga o aeroporto ao centro, barato, pronto, quer dizer, porque o corredor de ônibus ele tem essa vantagem, a maior parte do investimento é privado. Quem compra o ônibus, que é o material rodante, é o privado. E o privado, em geral, é o melhor empresário, ele compra mais barato, ele administra seu bem mais barato. Então, no caso lá de Manaus, ao invés de fazer o corredor de ônibus que estava previsto, porque foi feito uma outra administração, entra um prefeito lá, um governador, agora vamos fazer um monotrilho. Então você abandona o corredor de ônibus para fazer outro. Então, a política pública tem uma teoria chamada teoria da lata de lixo. Eu adoro isso, né? Quer dizer, o novo secretário, o novo prefeito, quando ele entra, a melhor coisa para ele é pegar a lata de lixo. Olha lá nos arquivos antigos que está em tudo. O poder público brasileiro cria muita coisa boa. Então, o problema não é tomar de decisão, não é criação de planos, não é ter todo o plano diretor. Pega São Paulo, tem um plano diretor muito bom, tem instrumentos extremamente inovadores. Operação urbana para desenvolvimento de densificação ao redor da malha estrutural de trens e metrôs, na região leste, onde a gente tem muita população morando, mas não tem muito emprego. Você pega a política de cidade compacta, instrumentos extremamente inovadores, venda de outorga onerosa, direito de construir a mais para que esse recurso seja empreendido na pensão. São CEPACs, né? A lei de mitigação do trânsito. Quer dizer, hoje todo empreendimento grande tem que gastar 5% do custo do investimento para medidas de mobilização. Então, a lei de São Paulo é pioneira e é ótima. O que é o problema? A implementação. Por quê? Essa lei, inclusive, a gente fez uma sugestão formal ao Comitê de Mudanças Climáticas que havia sido aprovado. Né? Isso, o secretário também se manifestou favorável. Vamos ver se na prática isso vai avançar. Mas quem deve sugerir a política de mitigação de transporte não é a CET. Porque a CET tem uma visão restrita da política pública. Para a CET, que é julgada por índices de mobilidade e fluidez, ela vai fazer ações para fluir o trânsito privado. Mas não tem aquela visão mais aberta, aquele zoom. Não só não tem a visão mais aberta, como ela não entende a política pública de uma maneira integrada. Então deveria ser uma comissão formada por habitação, por meio ambiente, por desenvolvimento urbano. Quer dizer, falta integração. Falta integração, mas falta governança. Por quê? E você vai lá na CET, a CET é uma entidade muito boa, do ponto de vista técnico, fazer 3 milhões, 4 milhões de veículos fluir todo dia não é coisa para qualquer um. Você vai em Xangai, vai na Índia, ele não consegue. Eles não conseguem fazer da maneira que se faz aqui. Né? Então, eu não tenho dúvida que a CET é boa. Só que a CET tem os seus interesses. Então, as medidas, pega historicamente esses 200 projetos que foram aprovados nos últimos anos. Se você for ver primeiro não é fácil achar, né? Tenta achar todas as políticas. Mas quando você consegue achar todas elas, você vai ver que elas são desconexas. Então, para um empreendedor se pede uma coisa aqui, o outro se pede outra. Então, se catalisasse esses recursos, eu estou falando de recursos expressivos, eu estou falando de mais de bilhão. 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões que são gastos todos os anos para resolver o problema de transporte em São Paulo, e ele não é integrado, não tem fiscalização. Então você compra câmera, você compra sinalização, você compra controlador, aumenta uma faixa aqui, depois vai lá e desaumenta a faixa, manda contratar um projeto numa ponte aqui, depois contra da outra ponte, manda construir a outra ponte. E boas ideias existem, conhecimento existe, o que falta é vontade política, integração e implantação efetiva. Então, por exemplo, a gente propôs, essa lei já foi feita em Londres, em Nova York, estudando um pouco dessas leis, a gente propôs no Comitê de Mudanças Climáticas que 100% desse recurso fosse utilizado para promover transporte não motorizado,
pedestre, ciclovia, né? Porque todos nós somos pedestres. O pedestre uma hora somos pedestres. Né? Caminhar é o modo de se locomover nas cidades mais importante. A maior parte da população de São Paulo anda a pé, não de carro, né? Anda a pé, depois de ônibus, depois de carro. E lá, por último, de metrô. É que aquilo da agenda tem a ver com a informação. Como os problemas são multicausais e a gente tem informações muito vagas, a própria opinião pública não consegue tomar uma decisão boa. Mesmo os técnicos, porque a gente não entende o problema da maneira que ele é. Acho que o que você está dizendo é o seguinte, uma das grandes dificuldades da opinião pública e dos técnicos de diferentes setores é ter essa tal da visão holística, né? Quer dizer, porque nem você falou, o técnico do metrô, ele está pensando no metrô porque a formação dele ele acha que aquilo é a melhor solução do mundo. Mas, deixa eu só falar aqui, a gente está com quem está chegando agora, está entrando agora aqui na UTV e está pegando o programa em andamento. O UrbanView de hoje está conversando com o Adalberto Maluf, que é diretor em São Paulo da Rede C40, um grupo das maiores cidades líderes no tema de mudanças climáticas. E eu quero convidar, né, Sandra, para, apesar de a gente estar com um problema ainda no chat devido à ausência de internet, né? Exatamente, eu já estou vendo um pouquinho do resultado da nossa enquete, como eu disse lá no comecinho do programa. São os últimos minutos para você participar. A pergunta de hoje lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. É possível combinar crescimento com sustentabilidade? Então eu estou aguardando os últimos minutinhos para você participar. Alberto, prefeitos das 58 maiores cidades do mundo definiram metas globais e locais de redução de até 1,3 bilhões de toneladas de emissões de carbono até 2030 durante o encontro do C40, que você já está lá, obviamente. Quais são as iniciativas que deverão ser adotadas em São Paulo para se atingir isso? Olha, São Paulo criou uma agenda ambiciosa, né? Fez uma lei que requeria 30% de redução até 2012, a transformação da sua frota sem usar combustível fóssil até 2018. Então, no tema de resíduos sólidos, São Paulo fez muito bem. Os 2 aterros têm a captura de metano, transforma em energia elétrica para mais de 800 mil pessoas. E isso reduziu na faixa de 15% a 17% as emissões da cidade de São Paulo. Então, a avaliação da Lei Climática de São Paulo, quase metade aí foi atingida. Mas, como a prefeitura vendeu os créditos de carbono desses aterros, eles acharam melhor não considerar essa redução na sua meta. De alguma maneira é muito sincero e plausível. Eu achava que deveria computar, porque de alguma maneira é para mostrar que o esforço teve resultado. Mas a cidade vendeu o crédito, então disse alguém poluiu lá na Europa, quem comprou foram investidores europeus. Então, tudo bem, mas o tema... Na área de transporte, a agenda do transporte não motorizado, que é a primeira agenda de mobilidade, melhorou bastante. Então, a campanha de proteção ao pedestre, existe um plano grande de melhoria de calçadas, porque manter as pessoas andando, não tendo que entrar no carro para ir no supermercado, no mercado, em todas essas viagens curtas, ou na viagem na hora do almoço, isso é muito bom do ponto de vista ambiental, porque reduz o consumo de energia, o consumo de combustível por pessoa em número de quilômetros viajados por dia. Também São Paulo avançou bastante a questão das ciclofaixas, das ciclovias, né? A gente saiu aí de 170 mil usuários de bicicleta para mais de 500 mil usuários de bicicleta a dia em São Paulo. É um número... Usuários que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Né? Transporte. Isso é uma pesquisa da Ciclocidade, né? Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo. E é um dado impressionante, quer dizer, é mais do que 2 vezes e meia o número de pessoas que andam de táxi. Na cidade. Bem, aguardem, porque vamos abordar esse tema das bicicletas também. Vamos trazer um responsável da prefeitura sobre um dos projetos bem interessantes. Agora, vamos falar uma dessas incongruências aqui que o Adalberto estava falando, né? Quer dizer, você tem estudos, tem dados, tem etc e tal, tem muitas vezes a implantação das coisas não atende a melhor lógica, né, digamos assim. Então, a gente tem um dado aqui que no último dia 6 de dezembro foi aprovada uma lei municipal aqui em São Paulo, que exige que os estacionamentos da capital paulista reservem pelo menos 5% das vagas existentes para bicicleta. Ou seja, é o que vem bater com o Adalberto está falando aí, que está se incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte. E pretende-se votar ainda este ano uma lei que limita a oferta de vagas de estacionamentos em novos empreendimentos imobiliários lá na Barra Funda, não sei por que só na Barra Funda, com o objetivo de incentivar o uso de transporte público.
Tá? Então são iniciativas que têm fôlego para ajudar a desafogar o trânsito da cidade. Mas a gente vive, por outro lado, né, de forma antagônica, a gente vive um grande incentivo do governo federal para a venda de carros, né, incentivos para redução de IPI para você comprar carro, facilidade de financiamento. Então a gente tem muito incentivo para a compra do seu carro próprio. E o prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, ainda prometeu extinguir a taxa cobrada pelo serviço de inspeção veicular e reduzir também o número de inspeções. Quer dizer, você vê aí movimentos que são contrários. Você tenta estimular por um outro, mas aí você vai lá e tira a inspeção veicular. Mas eu não acredito que sejam contrários. O governo estimular a compra de veículos para aquecer a economia, isso em si não é ruim. Né? As pessoas terem um veículo, as famílias terem acesso a um veículo privado, isso não é ruim, isso é bom. Isso gera aumento de mobilidade. O problema é usar o seu veículo privado para as duas atividades prioritárias, que é trabalho e escola. Né? Alguns tipos de viagem, quando você vai ao cinema, você vai no supermercado, vai levar vai viajar no final de semana. Viajar no final de semana, levar o filho na escola. Tem atividades que realmente tem que ser feitas de carro privado, ou as pessoas não têm, as calçadas ao redor da sua casa não estão tão boas, o transporte público não se sente tão confortável. Esse representa 30% das viagens, 25% das viagens, esse não tem problema. O problema é o quê? É a pessoa, na sua viagem relacionada ao trabalho e à educação, que representam 1/3 das viagens, essa sim, a viagem rotineira ser feita em transporte individual. Aquela viagem todo dia que você sai e vai pro trabalho. Vai pro trabalho, por quê? Sai queimando, pega... É a questão do uso. As cidades mais eficientes, elas têm que de alguma maneira ter o uso racional de todos os seus recursos, sejam água, energia, tal como daquilo que sai, né? Resíduos, poluição. Imagine que a gente tivesse pouco combustível. Você tem pouquíssimo combustível para mover a cidade de São Paulo. Bem escasso. O que você faria? Bem, primeiro eu vou dar para as ambulâncias, vou dar para a polícia, você vai dar para aqueles serviços prioritários. Depois eu vou dar para um carro, uma pessoa que tem uma pessoa dentro do carro, ou eu vou dar para um ônibus que leva 80. Uma faixa de viário, aqui na Avenida 23 de Maio, do lado onde a gente está, leva 1.000 pessoas por hora sentido. Essa mesma faixa, se tiver só ônibus, leva 20. Se for um corredor de ônibus exclusivo, leva 45. Leva mais do que o trem. Leva quase igual a todos os metrôs do mundo. Então, se a gente tem no combustível, parece muito óbvio. Se falta combustível, vamos dar para os prioritários. Por que o viário urbano, que é um bem escasso, que no horário de pico não consegue, não tem demanda, que não existe solução para a mobilidade baseada no transporte individual, nenhuma grande cidade americana, nenhuma cidade chinesa que vem construindo infraestrutura viária resolveu o problema do congestionamento. Isso é prática, isso a gente vê. São Paulo tem 4, 5 milhões de veículos. Agora, né? o C40 incentiva deslocar os investimentos de metrô, por exemplo, para o BRT, que são os Bus Rapid Transit. Vocês acreditam, você já está falando um pouco sobre isso, mas me explica melhor. Vocês têm uma opção clara entre metrô e BRT? Claro, então, só para finalizar aquele tópico, então, a questão da inspeção veicular, que foi mais um tema que foi citado, e a lei a lei de estacionamento é muito boa. Isso o mundo inteiro faz, e tem que ter mesmo lei. E leis também restringindo o número de vagas perto do transporte público de alta capacidade, como a estação de Barra Funda, também é muito bom, porque se você deixa facilitar ter estacionamento à vontade, você induz a pessoa a ir do transporte individual, porque há subsídios, há várias outras distorções. Então, eu acho muito louvável essas duas iniciativas, e você vai num grande empreendimento, um prédio novo, aquele novo prédio de Londres que é famoso, tem 45 vagas de veículos, 500 de bicicleta. Então isso a diretriz das novas cidades do mundo está nessa linha. Em relação à inspeção veicular, que também é um programa muito importante, a inspeção veicular de São Paulo é um dos maiores programas de redução de poluição medidos reais no mundo. Né? Só o ano passado foram reduzidas mais de 600 mortes por causa de material particulado na cidade de São Paulo. Isso é mais do que o dobro do que se morre em dengue.
Isso é mais do que o dobro do que se morre em inúmeras doenças. Quer dizer, então, o programa de extensão veicular, claro, tem seus problemas, como toda política pública, né? Veio lá de um contrato, que isso foi questionado e tudo mais. Agora, o programa como um todo não deve ser questionado nunca, ele é muito importante. Então, o novo prefeito, o qual eu acredito que tem uma agenda de mobilidade muito boa, de corredores, de bicicleta e tudo mais, acho que ele tem que tomar um pouco cuidado no que ele vai fazer em relação à inspeção, porque a promessa de acabar com a taxa, tudo bem, é ótimo, diminuir imposto para a população é muito bom. Mas quem que vai pagar? É o pobre que não tem carro. Porque ele vai pagar via imposto, o imposto de todo. Esse dinheiro, 500 milhões, é o mesmo dinheiro que é para estar construindo creche, que é para estar construindo hospital, que é para estar construindo corredor de ônibus. Aí vira aquela então, questão, você dizia, eu acho que é uma questão política, de promessa e tal, que tem que ser avaliado, mas o próprio Ministério Público já obrigou a Prefeitura no passado a não fazer isso. Então, tem discussões. Mas, entrando na questão da mobilidade, de quase todas as cidades do mundo, os sistemas de corredores de ônibus, sistemas de ônibus, entregam a maior parte da solução. Né? Eu acabei de voltar de Xangai. Né? Xangai, em 10 anos, construiu 450 quilômetros de metrô. Sabe quando que São Paulo vai ter 450 quilômetros de metrô? Em 2090. 2100, né? E mesmo em Xangai, construindo 444, acho que foi, quilômetros de metrôs, o metrô saiu de 0 para 4 milhões de passageiros, 5 milhões agora, e o ônibus continua com 8. Com exceção de Tóquio, Hong Kong e agora Seul, que equilibrou corredores de ônibus, que fez uma ampla rede de corredor e metrô, nenhuma grande metrópole do mundo tem a solução só para o metrô. Londres, que todo mundo cita, Londres tem 400 e poucos quilômetros de metrô, tem mais do que o dobro de pessoas no ônibus. A Cidade do México, todo mundo diz, a Cidade do México começou junto com São Paulo e tem 200 e poucos quilômetros de metrô. 80% das pessoas estão no ônibus, assim como em São Paulo. Né? A última pesquisa Origem e Destino do metrô mostra que na região metropolitana de São Paulo, 75% das pessoas estão no ônibus. E 82% chegam ao metrô de ônibus. Então, é aquilo que a gente discutiu no começo da falta de critério de informação. Se eu tenho recursos escassos, claro que eu queria construir metrô. Quem não quer ter um metrô perto da sua casa? Mas o metrô nunca vai estar na casa de todo mundo e no trabalho de todo mundo. E essas cidades que têm amplas redes de metrô, e na prática tem muito mais gente andando de ônibus, Nova York, Paris, o que elas vêm implementando nos últimos anos? Corredores de ônibus. Nova York tem mais de 60 quilômetros, o Parisian. O que é o Parisian em Paris? O que é o sistema de ônibus de Londres? Todas as vias exclusivas do centro são para ônibus. Todas as grandes metrópoles do mundo vêm construindo corredores de ônibus. Por quê? Porque é mais barato, porque a infraestrutura já está lá, o viário já está feito, os ônibus são pagos pelo empreendedor privado. Agora que a gente tem essas novas tecnologias, ônibus elétricos, ônibus híbridos, não tem poluente. A economia que é gerada, até esse lado que quer melhora, dizer, é muito melhor. Então, por isso que no caso das cidades que a gente vem estudando e trabalhando, governos que estão investindo em metrô, ótimo, muito desenvolvimento ainda tem que construir, ele vai construindo no seu ritmo, devagarzinho, vai demorar. Mas a solução para a mobilidade, na minha opinião, está na superfície. Os corredores de ônibus nos parecem como a melhor solução. Muito bem, a gente conversou aqui, o papo está tão bom que a gente estourou o horário do programa, já são 12h10, o pessoal deve estar me avisando que a gente tem que terminar o programa, a gente não vai nem falar do resultado da enquete. Vamos fazer o seguinte, mais uma semana pra você votar, olha que legal. Isso. E aí no próximo programa, que é o último programa do ano, a gente dá o resultado dessa enquete. Pode ser assim? A gente teve esse Tudo bem pra vocês? De acesso à internet aqui na UTV, então a gente não teve chat, também não tá difícil de ir, também o nosso tempo está estourado. Então, eu agradeço muito ao Adalberto Maluf, que é diretor em São Paulo da Rede C40, grupo das maiores cidades líderes no tema de mudanças climáticas. O Adalberto nos deu uma verdadeira aula, nos trouxe muitas informações relevantes. Adalberto, muito obrigado. Obrigado, Gilberto, pela oportunidade. Obrigada parabéns também. Ao programa. A gente quer contar com você no ano que vem para você nos trazer novidades sobre como andam essas iniciativas, ok? Com certeza. Acho que as cidades estão mostrando ao mundo aí que existe uma solução. Maravilha. E obrigada por ter aberto espaço aí também na sua agenda. O Adalberto, ele veio da China, tá? É uma pessoa do mundo. Ele veio aqui ao Urbanville com a gente. Gente, obrigada. Voltamos na terça-feira que vem com mais uma edição ao vivo do programa Urbanville. Até lá, obrigado pela audiência.